E aqui, para que aquela multidão, como vocês observaram, que estava próxima a Jesus, Jesus teve até que ficar no barco, tinha muitas pessoas, mas principalmente os discípulos. E Jesus, ele queria ensinar algo grande para os discípulos, porque nós que conhecemos o povo, nós que, vamos dizer assim, cuidamos de pessoas, sabemos como é difícil. E aqui eu vejo que Jesus quis ensinar os discípulos, que Jesus, ele separou os discípulos para um grande propósito. Que propósito seria esse? Para que através da vida dos discípulos, ele pudesse ministrar a palavra do Senhor e fazer multidão. O que a palavra diz para nós? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus escolheu ali, os principais 12, para que cada um deles tivesse essa função de levar a palavra, às pessoas, para que o nome de Deus seria glorificado e essas pessoas alcançassem a salvação. E aqui vamos observar que Jesus dá um ensinamento especial para os discípulos. Por que eu digo isso? Se você observar o texto vai falar da semente, que representa a palavra de Deus, e vai falar do solo onde a semente era jogada. O interessante é que aqui fala 4 tipos de solo, o solo, aquele que foi na beira do caminho, o outro solo que tinha as pedras, o outro solo que tinha espinho, e o solo que era um solo bom. Se a gente for fazer pela matemática, 40, vamos dizer assim, for dividir em 4, 100 dividido em 4 vai dar o quê? Quantos por cento? 25%, se a gente for fazer uma conta matemática. Então desses 4 solos, tinha 25% de um solo ser bom. Então os outros 75% era solo ruim. E aqui Jesus, ele queria mostrar para os discípulos que o povo muitas das vezes vai ser desse jeito, que o coração do povo é como se fosse a terra. A semente vai ser boa, mas muitas das vezes vai cair em terra espinhosa, terra cheia de pedra, terra na beira do caminho, mas também vai ter a terra boa, e nem por isso tem que deixar de semear. Então Jesus queria mostrar para o discípulo, por mais difícil que fosse, tinha que continuar semeando. Aleluias. E aqui vamos observar que vai dizer que o semeador saiu a semear. O interessante, que trazendo também para a nossa vida, para aplicar para a nossa vida, vamos imaginar que nós somos esse semeador agora. Agora é totalmente diferente do que Jesus está dizendo aqui. Vamos dizer que nós temos essa semente na nossa mão, e nós vamos começar a semear. O interessante que fala que o semeador, ele joga a semente. O interessante que, para quem conhece de plantação, muitas das vezes nós olhamos para essa terra imensa que tem aí nessa região, e olhamos para a terra, não vemos nada, mas alguém semeou ali, e passa algum tempo, nós vemos pé de milho, outro tipo de plantação, feijão, batata. Então muitas das vezes nós não vamos ver a semente que foi jogada, mas vamos ver o fruto nascendo, o produto nascendo. E aqui Deus fala para mim e para você, muitas das vezes as pessoas não vê a semente que nós estamos jogando, aleluia, mas muitas das vezes quer colher o fruto que nós vamos colher. Mas o segredo é continuar semeando, aleluia. O que Deus quer falar no meu coração e para o teu coração, que Ele entregou uma semente na nossa mão, e não importa o solo que caiu a semente, mas ainda tem semente na nossa mão. Nós temos que continuar semeando. Aleluia, guarda isso para você. Ainda tem semente na nossa mão. Não importa o solo que nós jogamos, vamos continuar semeando. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui vai dizer que o semeador jogou a semente, e vai dizer que caiu junto ao caminho, e ali vai dizer que vieram as aves do céu e comeram. Aleluia, roubaram, pegaram aquela semente. Aleluia, mas ainda ele tinha semente. Aleluia, porque foi uma parte que caiu ali. O interessante é que o semeador não desistiu, e Deus está dizendo para mim e para você, nós temos que continuar. Não importa onde a semente está caindo, o segredo é continuar, porque nem sempre a terra vai estar preparada para receber essa semente. Aleluia. E muitas das vezes na vida, eu e você semeamos muitas coisas. A Bíblia vai dizer que aquele que semeia com lágrima, colherão com alegria, ou cegarão com alegria. Aleluia. Então muitas das vezes nós estamos semeando lágrima, e muitos não estão vendo essa semente sendo semeada, mas tem um Deus no céu que Ele está colhendo essa semente, e no momento certo, aleluia, vamos
colher essa semente com alegria, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então aqui o texto vai dizer que caiu na beira do caminho e veio as aves. Aleluia. Aqui pode representar para mim e para você a semente que nós estamos semeando. E muitas das vezes, no tempo que a gente acha que a semente vai, nascer, alguém roubou essa semente. Aleluias. É como se fosse aquela pessoa que muitas das vezes você conta com elas, conta sonho para ela, em vez de o teu sonho, quer matar o teu sonho, faz como aconteceu com José, joga lá no buraco. Você é um sonhador. Então muitas das vezes essas pessoas são como esses pássaros do céu, vem e rouba o teu sonho, não deixa você sonhar, mata o teu sonho. Aleluias. Mas Deus está dizendo para mim e para você, nós somos os semeadores, e Deus entregou a semente na nossa mão. Aleluias. Não importa onde a semente vai cair, mas ainda tem semente na nossa mão. Aleluias. Então uma parte caiu na beira do caminho, e essa na beira do caminho representa também, trazendo para a parábola de Jesus, representa aquelas pessoas que muitas das vezes recebem a palavra, aleluias, mas não entendem a palavra. Aleluias. Muitas das vezes nós falamos, a pessoa ouve, mas não entende essa palavra, então deixa jogado. Aleluias. E aí não tem como essa semente nascer. Aleluia. A semente é boa, a palavra é boa, mas a terra não recebe, a terra descarta, ignora. Aleluias. Mas aí o texto vai dizer o quê? Que outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saiu o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou. Aleluias. A primeira, ela foi roubada, as pássaros veio e comeu, não deu tempo dela nascer. A segunda, ela nasceu. Aleluias. Mas, como vamos dizer, se a primeira foi roubada, a segunda pode dizer que foi enganada. A segunda foi jogada na terra, mas a terra que nós pensávamos que era terra, na verdade era pedra. Aleluias. Quantas das vezes nós temos semeados em vida de pessoas, em terra que nós achamos que vai dar fruto, mas essa pessoa está de engano. Essa pessoa muitas das vezes diz que é terra, mas afinal é pedra. Aleluias. Essa pessoa muitas das vezes diz no engano, na mentira, e muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança nessa pessoa, achamos que vai mudar, semeamos coisas boas na vida dessa pessoa, mas cadê o fruto que vai nascer? Aleluia. A semente é boa, mas cadê o fruto? Aleluias. Porque quem vive na mentira, com certeza não vai estar no certo, vai estar sempre no erro. Então aqui eu vejo aquela pessoa que vive de engano. Aleluia. Então muitas das vezes nós semeamos em terra que vem alguém e rouba nosso sonho. Muitas das vezes vamos semear em terra que achamos que é terra boa, mas na verdade é enganosa, cheio de pedra. Muitas das vezes a pessoa coloca até algo para obstáculo, para que essa semente venha crescer. Essa semente na minha e na tua vida pode representar, além da palavra, o nosso sonho. Aleluia. É por isso que muitas das vezes tem sonho que só nós e Deus. O exemplo da Bíblia é o próprio José, que eu comentei aqui. Sonhou e os próprios da casa quis matar o sonho dele. Mas quando Deus dá um sonho para mim e para você, pode ter certeza que essa semente vai nascer e vai produzir, vai dar fruto. Aleluia. E aí vai dizer o quê? Que o sol veio e queimou, e essa raiz, e ele secou, essa semente secou porque não tinha raiz. A primeira foi roubada, não nasceu. A segunda nasceu, mas o sol veio e queimou, porque a raiz, não tinha raiz, e veio e secou. Mas ainda tinha semente na mão. Aleluia. O semeador saiu semeando, ele não parou por aqui. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Muitas das vezes vamos ter decepções. Eu tenho certeza que se você parar para contar da vida cada um para o outro, a nossa vida é cheia de semente. Nós estamos semeando desde que quando nós nasceu. E muitas das vezes a nossa semente que nós sonhamos não deu certo. Muitas das vezes parecia que era vamos dizer assim, um pomar, um jardim lindo. Mas do nada acabou com tudo. Mas Deus está dizendo, ainda você tem semente.
ainda continua semeando, aleluia, ainda eu tenho algo novo para fazer na tua vida, aleluia. O segredo é não desistir de semear, porque imagine se esse semeador jogasse a primeira semente, não nasceu, está na beira do caminho, não vou mais jogar semente. Tem pessoas que é dessa forma, tem pessoas que têm enterrado teus sonhos, tem pessoas que acham que não vai ser mais feliz porque uma vez não deu certo, não vai dar mais certo. Nós devemos esquecer isso. O segredo é o dono da semente, aleluia. O segredo é o nosso Deus, que nos dá sonhos, nos dá projeto. Só basta eu e você ter atitude e começar a semear, aleluia. Entenda que a semente era boa, mas o solo foi totalmente diferente, 4 solos diferentes. E o terceiro solo vai dizer que a outra semente caiu entre espinho. Ela nasceu, cresceu, mas os espinhos sufocaram, e essa semente não deu fruto, aleluias. Então aqui vamos entender o que? Que a primeira semente, as aves veio e pegaram, foi roubada. A segunda semente foi enganada, pensou que tinha caído na terra boa, mas estava cheio de pedra. E a terceira semente, aqui vamos observar que ela caiu até numa terra boa. A terra estava boa, mas na hora que ela começou a nascer, vai dizer que os espinhos cresceram mais e sufocaram ela, aleluias. Aqui vamos observar que muitas das vezes eu e você falamos assim: agora minha vida vai ser diferente, semeei tanto e nada colhi, agora eu vou começar a servir Deus, vai ser totalmente diferente, tudo vai dar certo. E aí a gente começa a semear nas terras, e olhamos para a semente é boa, porque foi Deus que deu, mas quando nós jogamos na terra, parece que a nossa semente não quer nascer, mas quando nós olhamos para os ímpios, que é o espinho, parece que cresce mais do que a nossa semente, e a gente fala: mas por que, Senhor? Por que está tudo certinho? Aleluias. Mas eu e você temos que entender, aleluias, não importa o jardim do próximo, mas importa sim o compromisso que você tem com Deus, aleluias. Não adianta nada a tua semente nascer, crescer, mas você não tem compromisso com o dono da semente. E aqui, por mais que sufocou e não deu fruto, vai dizer ainda que esse semeador tinha semente. Ele jogou numa terra, não deu certo, jogou na outra terra, não deu certo, jogou na outra terra, não deu certo, mas vai dizer que ele continuou semeando. Qual é o segredo? Continuar semeando. Tem semente ainda na nossa mão, aleluias. E vai dizer que agora sim, a outra caiu em boa terra, aleluias. E o que aconteceu quando caiu em boa terra? Deu fruto, vingou e cresceu, e produziu 30, outras 60 e outras 100, aleluia. Está entendendo porque vale a pena nós insistir? Está entendendo porque vale a pena nós não desistir no meio do caminho, continuar semeando? Aleluia. Talvez eu e você tenham semeado palavras, orações em alguém da nossa família e falamos assim: nossa, não vai mudar. Mas Deus está dizendo: continue semeando. Uma hora ou outra essa semente vai cair numa terra boa. Uma hora ou outra, aleluia, esse coração, né, que está cheio de pedra, cheio de espinho, Deus vai tirar, e essa terra vai estar boa, preparada para receber essa semente. E quando essa semente nascer, aleluia, ela vai dar muito fruto, glória a Deus. E o interessante, que quando nós lemos aqui, que deu fruto e vingou-se, talvez alguém pode falar assim: vingou, vai vingar de alguém? Não. Eu já ouvi umas histórias assim. Eu lembro também, né, que a minha mãe já contou isso, meu pai. Eu acredito que quem, né, que gosta de mexer com coisa de roça, né, galinha, essas coisas assim, vai entender o que eu estou dizendo. Alguém já viu, e eu acredito que já viu, lembra quando, né, tem a galinha cheia de ovos, e aí nasce aquele monte de pintinho, e no meio dos pintinhos às vezes tem um que demora a nascer, tudo meio tortinho. E aí muitas das vezes, né, os nossos pais, nossa mãe vai falar assim: nossa, esse daí não vai vingar não, será que vai vingar? Ou seja, está morrendo, não vai vingar. Os outros estão tudo espertinho, mas aquele lá está meio cambaleando para lá e para cá. Que eu lembro que meu pai já disse, minha mãe já disse isso, eu acredito que alguém já ouviu isso também, né? Acha que não vai vingar, porque está fraquinho, né? Não está nem conseguindo sair do ovo direito. Mas muitas das vezes esse que está fraco vai se tornar
né, o maior ali, o maior galinho, o maior galo. Porque no momento que ele está fraco, ele faz tanta força, vamos dizer assim, ele se esforça tanto para, né, lutar pela vida, que aí ele vai ganhar força. E aquele que está fraco é como aquela história do patinho feio, que eu acredito que todo mundo que já ouviu, né? Por mais que ele era feio, ele se tornou o pato mais bonito. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Então muitas das vezes nós jogamos em muito solo, na beira do caminho não deu, no espinho não deu, na pedra não deu, mas quando cair na terra boa, olha o que vai acontecer. Além de dar fruto, vai vingar. Então aquilo que poderia estar bom vai ficar melhor ainda. Aleluias, porque quanto mais a dificuldade, aleluias, Deus nos faz fortalecer, nos dá força, faz nós crescer. É como o povo de Israel, quanto mais era perseguido, mais crescia. E Deus está dizendo para mim e para você, por mais que é difícil, continue semeando. Na hora certa vai cair na terra boa. E quando cair na terra boa vai dar frutos, vai vingar, vai crescer. E na hora da colheita não vai ser uma colheita normal. Talvez você planta, vamos dizer, pensando que vou colher para mim, eu e minha família comer o fruto que vai dar ali. Mas Deus está dizendo, vai ser como aquela pescaria de Pedro. Queria pegar alguns peixes, mas Deus encheu o barco tanto que ele teve que chamar outro barco para que distribuísse, porque senão iria afundar. Então é assim que Deus faz para mim e para você. Mas o segredo é continuar semeando. Nós não podemos desistir. Imagine se na terceira tentativa ele falar assim, tem semente aqui, mas a terra é tudo ruim, eu vou desistir. Mas Deus está dizendo, continue semeando. Na hora certa vai cair na terra boa. Trazendo para a história de Pedro de novo, Pedro tinha lavado a rede, estava desistindo, não pegou nada. Mas Deus fala, joga do mesmo lado. E quando ele obedeceu e jogou, não desistiu, ele poderia falar assim, não, já pesquei, não vou pegar. Como esse semeador poderia falar, já joguei em 3 lugares, tem semente, mas eu não vou jogar. Mas ele continuou, e Pedro continuou e pegou grande quantidade de peixe. Aqui, o semeador continuou semeando. Aleluias. Eu e você temos que entender, a culpa não é do semeador, a culpa não é da semente, mas muitas das vezes a culpa é do solo. Aleluias. Então se a culpa não é minha nem sua e nem de Deus, vamos continuar fazendo a vontade dele, vamos continuar semeando, vamos continuar levando a palavra, vamos continuar pregando o evangelho, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque no momento certo, aleluias, vai ser algo tão extraordinário, que muitas vezes as pessoas vão olhar para mim e para você, mas não era terra ruim? Não era terra de espinho? Não era uma terra cheia de pedra? Mas por que tem tanto fruto assim? Aleluia, muitos ainda vão querer pegar desse fruto. Em outras palavras, muitos vão querer viver esse momento que você vai estar vivendo, quando isso acontecer na tua vida. Aleluias, mas o segredo não é desistir. Porque quando nós olhamos para a nossa capacidade, quando nós olhamos à nossa volta, muitas das vezes vamos ficar tristes. Vamos falar, não adianta jogar semente. A terra não é boa, não vai nascer. Aleluias. Mas nós temos que acreditar naquele que está no controle de tudo. Aleluias. Que por mais que a gente acha que nenhum dia não dá para fazer, mas a Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse um ano, e um ano como se fosse um dia. Então Deus tem o controle de tudo. E se ele falar assim, agora a terra vai estar boa, como aconteceu lá na história de Pedro, agora vai ter peixe, só jogar a rede vai pegar, vai acontecer. Mas Deus só quer obediência minha e sua. Deus só quer que eu e você confia nele e continue semeando. Aleluias, continue a semear, não pode parar de jogar semente. Porque quem joga semente na terra, mesmo que está dando tudo errado e continua jogando a semente, é quem tem fé. Porque se aquele semeador não tivesse, não acreditasse que ia nascer, ele não ia jogar semente. Será que nós ia jogar semente em qualquer lugar? Vai nascer, joga no meio do asfalto, vai nascer. Só se a gente tiver muita fé mesmo, aí pode até acontecer, né? Mas ele jogou a semente porque ele acreditava que uma hora ou outra ia cair na terra boa. E Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, continue jogando essa semente. Não importa a terra que está caindo a semente, uma hora vai cair na terra certa, uma hora vai dar fruto, aleluias, e no momento certo vai crescer, aleluias, e muitos vão observar, vai falar assim, meu Deus, ele conseguiu, ela conseguiu, aleluias. Por mais que muitas das vezes, trazendo para a palavra de Deus, que essa semente que é a palavra de Deus, nós jogamos
e muita terra na beira do caminho, muitos que não têm compromisso, quer só ficar na beira do caminho, não quer ficar no caminho. Continue semeando. Talvez que nós joga essa semente, que é a palavra de Deus, vai cair no coração cheio de pedra. Pessoas que não conseguem, né, liberar o perdão, pessoas que não conseguem, né, deixar o mundo e firmar os passos com o Senhor. Mas uma hora ela vai cair na terra boa. Talvez nós joga essa semente, que é a palavra de Deus, no coração de uma pessoa, e ela tem tanta coisa nesse coração que não deixa o espaço para Deus. A semente está ali, a palavra de Deus, Deus te ama, Jesus te ama, mas as coisas do mundo é tanta, vai sufocando e não tem lugar para Deus. Mas Deus disse: não desiste de jogar semente, porque no momento certo ela vai cair na terra boa. E quando ela cair na terra boa, essa terra boa vai ser tão boa que talvez essas outras terras que estão à volta, que simboliza pessoas, vão falar: se ele conseguiu, ela conseguiu, essa semente é boa mesmo. E aí aquela semente da beira do caminho, de espinho, de pedra, pode ser que através de uma pessoa, o coração dessas pessoas é mudado, o espinho é tirado, a pedra é arrancada, e essa pessoa que está na beira do caminho sem compromisso, fala: a partir de hoje eu quero compromisso. Mas para isso é necessário continuar jogando a semente. Para traduzir tudo que eu estou dizendo aqui, que Deus está falando no meu coração, é como que muitas vezes nós falamos para uma pessoa, e o coração dela é essa, fala para outra, o coração dela é essa, e às vezes na tua casa está dessa forma, mas Deus está dizendo para mim e para você: dentro da tua casa tem um coração bom ainda. Joga a semente nessa pessoa, porque quando essa pessoa que está com o coração cheio de espinho, de pedra, vai ver essa pessoa transformada e vai falar assim: peraí, se com ele deu certo, com ela deu certo, então comigo vai dar certo. E talvez essa pessoa que você está pensando é você mesmo. O coração bom, o solo bom. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vão falar assim: mas espera aí, se Deus mudou a vida dessa pessoa, fez tudo isso nessa pessoa, na minha pode fazer também. Talvez a semente é nós mesmos. Talvez nós nem precisamos falar nada para essa pessoa. O nosso testemunho, a nossa vida faz com que essa pessoa entenda tudo isso que Deus falou nessa parábola. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração. Aleluias. Falei aquilo que Deus colocou no meu coração. Sei que muitas coisas a gente programa para falar, mas a maioria da parte é Deus que nos, né, direciona. Aleluias. Porque Deus, Ele é fiel, Ele sabe que nós necessitamos, Ele sabe que nós passamos. Muitas das vezes tem momentos que a gente quer desistir, que a gente olha para a situação como esse semeador e pergunta: vale a pena continuar jogando semente? Ou é melhor guardar a semente e ficar só sentado esperando a semente vir para a tua vida? Às vezes a gente pensa isso, mas o segredo é continuar semeando. Amém? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.